Receber aqui o nosso irmão, querido amigo, José Carlos de Luca. Seja bem-vindo, José Carlos. Olá, muito boa tarde, Gabriel e todos os amigos que estão aqui nos acompanhando. Uma imensa alegria participar desse congresso da Federação Espírita do Estado do Ceará e cumprimento a todos os seus trabalhadores, ao seu presidente e amigo Luciano Klein Filho e a todos os internautas que estão aqui conosco acompanhando essa transmissão. Muito obrigado, meu amigo. Nosso querido amigo José Carlos de Luca é juiz de direito no estado de São Paulo, é um dos fundadores do Grupo Espírita Esperança, escritor de diversas obras espíritas muito conhecidas por nós. José Carlos de Luca irá fazer a palestra com o tema Bezerra de Menezes e Reforma Íntima. Meu irmão, para nós escutarmos a sua palavra, deixo aqui o tempo que você precisa para proferir essa linda palestra. Muito obrigado. Bem, reforma íntima é um tema que domina, ou pelo menos deveria dominar, a nossa caminhada, o nosso trabalho junto à doutrina espírita. Porque, de acordo com aquela máxima que Allan Kardec escreveu em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, eu aqui vou repetir, para, eventualmente, alguém que não tenha tido conhecimento, o nosso codificador escreveu que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, por esse raciocínio de Allan Kardec, o verdadeiro espírita não é aquele que simplesmente vai ao centro espírita e toma um passe. Não é simplesmente aquele que participa de uma sessão mediúnica, não é aquele que simplesmente frequenta habitualmente as reuniões públicas do centro, não é aquele que eventualmente até estuda a doutrina espírita, não é aquele que só faz palestras, não é aquele que escreve livros, não é aquele que tem uma tarefa junto ao centro espírita. São atividades essas, todas respeitáveis, mas elas, no raciocínio do codificador, não definem aquilo que ele chamou de verdadeiro espírita. Quer dizer, usando aqui uma terminologia do momento, nós podemos ter um espírita fake. Ele tem aparência de espírita, mas não é espírita. Por que ele só tem aparência? Porque ele não está fazendo a tarefa primordial do espírita, que é a sua transformação moral. E os esforços que ele realiza para dominar as suas más paixões, as suas más inclinações. Então, esta é a essência, esse é o vero espírita. Então, de modo que isso deve ocupar as nossas reflexões íntimas. Não é? Eu me lembro que há muito tempo atrás, há mais de 25 anos atrás, um companheiro de doutrina me indagou: De Luca, quando é que você entrou para o Espiritismo? Aí eu, orgulhoso, falei, desde o ano tal, que eu
estudo a doutrina, que eu faço palestras, que eu escrevo, enfim, fiz um mini currículo ali. E ele só me olhava, né? Até que veio a segunda pergunta, que era, de fato, a pergunta que ele queria me formular, e para a qual eu fiquei um tanto embasbacado, fiquei um tanto constrangido, né? Porque depois de me perguntar há quanto tempo eu tinha entrado para a doutrina, ele me respondeu, ele me perguntou, e há quanto tempo a doutrina entrou em você? Né? Ou seja, a transformação moral. O quanto que, né, nós estamos nos deixando permear pelos ensinamentos da nossa amada doutrina espírita, na sua concepção do evangelho redivivo, na sua formulação do Consolador prometido, na sua feição de doutrina que vem acelerar o processo de consciência espiritual da humanidade. Então, às vezes a gente pode analisar a nossa atuação na doutrina perifericamente, por aquilo que a gente faz, eu dou passe, eu sou médium, né? Eu sou dirigente do centro espírita, eu estou estudando. Tudo bem, são atividades importantíssimas, né? A gente precisa de instrução, a gente precisa da vida comunitária no centro, a gente precisa do trabalho espírita, mas, sobretudo, o maior trabalho é o trabalho da nossa transformação e o trabalho desse esforço que a gente faz para domar as nossas más inclinações. Bom, feita essa retomada, né, dessa ideia central, nós vemos que é exatamente nesse ponto, pelo menos, né, a minha percepção é que aqui, nesse campo, é que a gente tem uma dificuldade maior. Porque o Espiritismo é lindo, o Espiritismo teórico é maravilhoso, ele é atrativo, ele é cativante, ele é sedutor, né? Ele tem uma lógica magnífica, mas nós precisamos, como nas palavras de Allan Kardec, sair do espiritismo entendido para o espiritismo vivido. Pois bem, nessa dificuldade eu vejo que talvez nós tenhamos uma compreensão, talvez não muito acertada, do que seja essa transformação moral. Talvez nós estamos vendo esse processo da reforma íntima, do desenvolvimento espiritual, né, de uma maneira desligada dos princípios fundamentais da nossa doutrina. Então, nós precisamos compreender esse processo de reforma íntima dentro de um contexto doutrinário para que nós possamos avaliar o que é, de fato, essa minha transformação, o quanto que ela é possível hoje e no que ela consiste hoje. E aí, então, precisamos nos lembrar que nós somos seres criados por Deus, simples e ignorantes. E Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um projeto para os seus filhos, que é nos conduzir dessa simplicidade e dessa ignorância e nos levar até a condição de espíritos puros, espíritos perfeitos.
Então, existe aí um plano, né, que o espírito saia da sua infância, vamos assim dizer, espiritual, e que ele chegue até a maturidade. Que ele saia da condição de espírito simples e ignorante e possa chegar um dia à condição de um espírito tal qual Jesus de Nazaré. Este é o plano divino. E para este plano ser executado, ser consumado, e ele o será, porque a lei da evolução, ela está nos conduzindo a isto, ela vai nos conduzir a isto, por mais que haja resistência da nossa parte, né, esse plano de Deus, ele não falhará. Ele vai se executar e está se executando. Mas dentro desse planejamento divino, nós atingiremos esse objetivo dentro de um processo lento, gradual e longo. Lento, gradual e longo. E por isso, então, nós compreendemos a sabedoria divina que, para atingir esse processo, nos faculta as múltiplas existências através de diversas encarnações. Porque a divindade sabe que nós não conseguiríamos fazer esse longo percurso numa única etapa. Como eu posso sair daquela fase inicial, né, primitiva, e chegar à condição de espírito puro numa única existência? Impossível. Impossível. Daí porque, então, nós precisamos entender o processo da nossa reforma íntima dentro deste caminho lento, gradual, longo, e eu diria, sem possibilidade alguma de a gente prever em quanto tempo isto, pelo menos no nosso atual, né, desenvolvimento, quanto tempo ainda teremos para que um dia possamos chegar, né, à condição de um espírito crístico. Então, a primeira dificuldade, talvez, que a gente esteja tendo em olhar a reforma íntima é ter uma certa precipitação. É ter a concepção de que nós temos que atingir esse grau de perfeição nesta encarnação. E nós vamos ver os desdobramentos disto. Mas para analisar melhor essa questão, eu trago aqui, então, né, até para justificar o tema da nossa palestra, um episódio ocorrido com Bezerra de Menezes, onde essa questão foi ventilada. Né? É uma história ocorrida com Bezerra no mundo espiritual. Está registrada aqui nesse livro Momentos de Ouro, psicografia de Chico Xavier, Espíritos Diversos, da editora GEM, lá de São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo. E
Um capítulo que é narrado, essa história é narrada pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos. E ele, então, vai nos contar uma situação ocorrida no mundo espiritual. Uma reunião no mundo espiritual, na qual o Dr. Bezerra de Menezes estava com a palavra. E, ao final, um companheiro de doutrina se aproximou do Dr. Bezerra e fez algumas ponderações para ele. E diz aqui o texto, ponderações que ele fez com azedume. E o que é que esse companheiro diz para o Dr. Bezerra? Dr. Bezerra, eu não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Estou cansado disso. E falo de mim mesmo. Posso acaso dizer que sou espírita cristão? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza, ciúmes, cometo desatenções, disparates, reconheço-me caído na maledicência, na cobiça. Ainda não venci a desconfiança, nem a propensão para ressentimentos. Me afundo nos erros da vaidade e do orgulho. Articulo ofensas contra o próximo. A ambição mora comigo. Agrido os meus semelhantes com a minha brutalidade. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. E depois dessa autodescrição, né, das suas imperfeições, ele faz uma pergunta para o Dr. Bezerra. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Eu tenho certeza que muitos de nós já fizemos essa pergunta. Tantos de nós, muitas vezes, nos colocamos, é impossível ser essa pessoa que ama, que perdoa, serena, que tem todas as virtudes lá das bem-aventuranças, que é manso, que é humilde, que é justo. E a gente olha para esse conjunto de virtudes que nos pedem, aí a gente olha para dentro de nós, que nem esse companheiro aqui, e fala, não consigo. Eu ainda me vejo com tantas essas imperfeições. Eu estou caindo a toda hora. Eu erro constantemente. Como é que eu posso ser espírita? Era a situação desse irmão e é muitas vezes a nossa situação. Reforma íntima é um negócio impossível. Reforma íntima, isso é para poucos. Isso é para santo, isso é para Chico Xavier, isso é para Bezerra de Menezes. Eu sou um espírito muito atrasado. Estão se identificando? Gente, quem está se identificando, levanta a mão aí. Voltando à história, ele faz essa pergunta: posso ser espírita? Posso me declarar espírita com todos esses defeitos, já que o espírita se reconhece pela sua transformação moral? E aí vem a resposta surpreendente de Dr. Bezerra. Surpreendente. Prossegue a história, então, irmão X, dizendo assim: o venerável orientador, quer dizer, Dr. Bezerra, respondeu
sereno. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Eu vou repetir. Eu, quando li isso, senti um alívio. Eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Como assim? Revidou o consulente agitado. Quer dizer, o mesmo espanto dele é o nosso, né? Como, doutor Bezerra? Ainda, né? Com essas mazelas? Não é possível. Resposta do benfeitor. Perfeitamente, concluiu o doutor Bezerra, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas, de todas essas negatividades. Mas agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. Eu vou repetir. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Só existe, porém, um ponto que eu preciso destacar. É que antes de ser espírita, eu fazia força para correr atrás de todas essas qualidades negativas. E agora que sou cristão e espírita, eu faço força para fugir delas todas. Eis a diferença. Então, o que nós poderemos, o que a minha percepção me mostra aqui? Reforma íntima é um processo. Um processo de longo prazo. Nós não podemos encarar a reforma íntima com a concepção que nós trazemos, que nós trouxemos, por exemplo, da Igreja Católica, com todo o respeito. Que era a concepção da unicidade da existência, ou seja, nós só temos uma única vida. Ou eu me salvo nessa vida, ou não tem mais jeito. Então, nós precisamos tomar cuidado se a gente não está querendo fazer o nosso processo de reforma íntima com essa expectativa de me tornar, já nesta existência, um espírito equiparado ao nível de Francisco de Assis, né? Jesus Cristo. E assim por diante. Será que a gente não está com essa idealização? Será que esse é o objetivo nosso? É de se esperar
que a nossa transformação moral se dê nesse nível, nesse instante? Vocês acham isto exequível, possível, lógico? Saudável? Vamos tentar, então, jogar ainda mais as concepções espíritas para que a gente tenha uma visão bem fundamentada desse processo. Nós estamos num mundo que é um mundo de provas e expiações, considerado um mundo ainda inferior. Concorda? Qual é a característica dos espíritos que, na sua grande maioria, aqui se encontram? Qual é a característica da humanidade terrestre que está encarnada neste mundo, né, de provas e expiações? Vamos lá nos socorrer de Allan Kardec, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz assim: vamos considerar a Terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso ao mesmo tempo. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção os que não praticam crimes. Nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de delícias. Então, o que é o planeta Terra? Ele é uma escola, ele é um hospital, e ele é, olha, uma palavra forte, ele é uma penitenciária. Claro, do ponto de vista espiritual. Então, os espíritos que estão aqui, na sua grande maioria, não vou dizer todos, mas na sua grande maioria, a característica dos espíritos que aqui se encontram são espíritos que ainda têm a predominância do mal. Ora, como é que eu posso, se eu estou aqui neste mundo, e esse mundo inferior diz respeito do que eu sou? O espírito ainda doente, um espírito ainda que precisa de correção. Aliás, assistia, né, um vídeo de Chico Xavier, quando ele conversando com os amigos, e os amigos perguntaram: Chico, de onde que a gente veio? Ele fala: nós viemos do umbral. Nós não viemos do céu. Nós viemos do umbral. E nós viemos aqui para nos corrigirmos, para nos curarmos. E uma pessoa perguntou para ele: mas Chico, e você? De onde que você veio? Ele falou: eu também. O que eu quero dizer? Estou querendo acabar com a autoestima de todo mundo? Não. Eu só quero colocar a lógica das coisas para a gente perceber que, na nossa atual condição evolutiva, como espíritos doentes, espíritos ainda necessitados de correção, de cura, é inconcebível, impraticável, e nem é isto que Deus espera de nós, no ponto em que nós nos encontramos, que a gente o quê? Salte de onde nós estamos para uma condição da qual nós estamos longínquamente distantes. Na categoria dos mundos, que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ter lá mundos primitivos.
né? Depois vem mundo de provas e expiações, onde nos encontramos. Onde há predomínio do mal. Qual é a próxima etapa? A próxima etapa é mundo de regeneração. No mundo de regeneração, o mal acabou? Ainda não. Ainda existe o mal. E depois, qual é a próxima etapa? Mundos felizes. Nos mundos felizes acabou o mal? Não. O mal ainda existe, embora não seja dominante. Lá o bem já predomina, mas o mal ainda existe. Quando é que o mal vai desaparecer? Nos mundos perfeitos. Ora, nós estamos aqui no segundo ponto. Predomínio do mal. Vamos para a regeneração? Se Deus quiser, iremos. Mas o mal ainda vai estar com a gente. Depois de quanto tempo que a gente vai conseguir para os mundos felizes? Mas então lá acabou o mal. Não, o mal ainda vai existir, embora já não seja tão atuante. O mal só vai terminar lá na quinta, no último mundo, nos mundos purificados. Então, seria concebível que a gente buscasse a nossa reforma íntima com base nessa idealização de nos tornarmos espíritos perfeitos lá do quinto mundo, do último mundo. Seria razoável isso? Será que é isso que a doutrina nos pede? Porque se a gente entender que é isto, não vai dar certo. Primeiro, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. A natureza, ela não dá saltos. O processo da nossa iluminação espiritual, ele é construído ao longo de muitas e muitas etapas e encarnações. Os nossos avanços, quando eles existem, eles são milimétricos. Então, se a gente quiser seguir, tiver essa compreensão que, de fato, eu preciso me tornar já um espírito crístico, igual a Jesus Cristo, das duas, uma. Ou eu vou fazer uma transformação que ela é mais aparência do que essência, né? Eu vou, né, ter posturas de que eu já sou um espírito evoluído, né? Nas horas que eu estou no centro, nas horas em que alguém está me olhando, né? São mudanças, né, de fachada, são máscaras. Que não resistem há muito tempo. A primeira hora que alguém pisar no meu calo, a hora que alguém me contrariar, a hora que alguém me trazer algum inconveniente, certamente, né, eu vou agir, né, mostrando naturalmente a minha raiva, o meu descontentamento. Mas a gente põe máscaras quando está no centro espírita. Ou então, eu vou dizer, esse negócio de reforma íntima não é para mim. Isso aí é para os anjos. Eu sou um espírito ainda imperfeito, eu não consigo,
né? Eu vou ter essa postura desse homem que foi conversar com o doutor Bezerra. Eu falo, eu não me sinto espírita, né? Eu tô azedo, né? Tô irritado. Certamente alguém que estava prestes a querer abandonar a doutrina. Muitas pessoas, quando começam a fazer cursos de espiritismo, cursos, né, de evangelho, acabam tendo essa sensação e falam: não dá, eu não consigo ser igual a Jesus Cristo. Esse ser de perfeitos que está no evangelho, que o Cristo disse, se eu for interpretar isto, né, exigindo disso de mim hoje, não dá. Isso é desumano. E se é desumano, é cruel. Bom, Deluca, então, peraí. Então, o que é a reforma íntima? Ela tem que ser vista como um processo de longo prazo. Que eu, claro, né, estou dentro do princípio da evolução, que há necessidade de uma melhora, que há necessidade, não de perfeição, mas existe necessidade de um aperfeiçoamento meu. Não é deixar como está, não é acomodação, é apenas uma tomada de consciência de saber o que é humano. Chico Xavier dizia que nós precisamos humanizar a doutrina. Porque esta é a fase em que a gente se encontra. Nós saímos do reino animal, e não faz muito tempo, né? Nós estamos no reino hominal. E aqui vamos ficar por um bom tempo. Até um dia, e esse um dia é, muito, muito, muito tempo, e a gente poder chegar no reino o quê? Angelical. Mas se eu quero já ser anjo hoje, vou ficar atrapalhado. Ou eu vou virar um mascarado, ou eu vou ter comportamentos, né? Eu vou ter uma transformação que é comportamental, mas não é interior, não é moral. Por fora eu faço caridade, mas por dentro, na hora da caridade, nossa, que povinho que está aqui, que gente chata. Mas por fora eu estou dando cesta básica. Isso é uma mudança do comportamento, mas não houve mudança do sentimento. Aí eu vou te perdoar porque você é um espírito inferior. Você é um pobre coitado, então eu te perdoo. É mudança de comportamento, não é mudança de sentimento. Se eu não fizer isto, provavelmente o que eu vou fazer? Vou abandonar, vou largar a doutrina espírita, vou largar o centro, vou largar tudo, porque esse negócio, né, é uma exigência que me é impossível, inatingível, e eu fico sempre com uma consciência de culpa, porque estou toda hora me culpando, porque eu não consigo, né, ser bom, que eu não consigo ser perfeito, que eu não consigo perdoar, que eu não consigo isso, que eu ainda sinto raiva, que eu ainda sinto, né, que eu sinto inveja, que eu ainda sinto ciúme. Então, o que é que eu faço? O que a mim me parece que esse exemplo do Dr. Bezerra é formidável, porque ele fala, ó, eu ainda sinto isto, só que eu estou o quê? Correndo disso tudo. Ou seja, se antes eu ia atrás disso tudo, hoje eu estou tentando me distanciar disso tudo. E isso está perfeitamente adequado dentro dessa proposta que Allan Kardec nos faz. Verdadeiro espírita, aquele que está buscando a sua transformação moral, interior, quer dizer, não é só por fora, é dentro,
mas aquele que está se esforçando para domar as suas más inclinações. Domar. Dominar. Allan Kardec não fala extinguir. Extirpar. Extirpar o mal. Eu não consigo extirpar o mal dentro de mim hoje. Não dá. E nem é isso que Deus está me pedindo. Nem é isso que a doutrina está me pedindo. Porque Deus não seria cruel com isso. O que é que a doutrina está nos pedindo? O que é que o Cristo, porque quando se fala em Espiritismo, é o Cristo está nos pedindo. Se esforce. Hoje, no teu atual momento, você estando aí no hospital, estando você aí na penitenciária, estando aí na escola, terra, se esforce. Agora, o seu trabalho é se esforçar para dominar as suas más tendências e não ser dominado por elas. Porque quando nós mergulhamos aqui na carne, nesta encarnação, nós viemos sendo dominados pelas más tendências. Somos dominados pela raiva, somos dominados pela inveja, somos dominados pelo ciúme, somos muitas vezes dominados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela maledicência, pelo preconceito. E a proposta não é arranque dentro de você essa maldade, arranque dentro de você o egoísmo, arranque dentro de você a raiva, arranque dentro de você a mágoa. Não dá para fazer isso. Isto vai acontecer lá naquele mundo de purificados, do qual nem de binóculo eu consigo enxergar, nem de telescópio eu consigo enxergar. Mas o meu trabalho qual é? Primeiro, autoconhecimento, como está em O Livro dos Espíritos. Como é que eu venço as minhas más inclinações? Conhece-te a ti mesmo. Então, Allan Kardec fala dominar as suas más inclinações. Quais são as nossas más inclinações? Quais são as nossas más paixões? O que é que está me fazendo sofrer? Que comportamento meu, que sentimento meu está fazendo sofrer a mim e sofrer o outro? Eu sou muito raivoso, eu sou muito irritado. Por exemplo, eu tenho dificuldade de ser contrariado. Quando eu sou contrariado, eu surto. Eu fico possesso, eu fico violento. Se não violento fisicamente, eu fico violento emocionalmente. Eu agrido, eu falo. Conhece-te a ti mesmo. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, isso é reforma íntima. A reforma íntima começa e nunca vai terminar sem esse processo de autoconhecimento. Veja que o Dr. Bezerra de Menezes ainda está fazendo reforma íntima. E aí, então, vou me aplicar. Não, eu sou raivoso, eu sou irritado, eu sou explosivo. Quando eu sou contrariado, por exemplo, eu fico muito, perco o controle. Então, eu vou me esforçar
para não perder o controle, para não deixar que a inveja me controle, que o ciúme, que a raiva, que a irritação. E aí eu quero encerrar, né, para corroborar isto com uma lição de Emmanuel, através de Chico Xavier, que está aqui nesse livro, Livro de Respostas. Diz Emmanuel assim: admiráveis são todos os espíritos nobres e retos que militam com grandeza na causa do bem. Espíritos nobres e retos que militam com grandeza na causa do bem. São admiráveis. E são. Mas aí, no segundo parágrafo, ele fala uma coisa formidável. Entretanto, não menos admiráveis são todos aqueles que se reconhecem frágeis e imperfeitos. Não menos admiráveis são os que se reconhecem frágeis e imperfeitos, caindo e erguendo-se muitas vezes nas trilhas da existência, sob críticas e censuras, mas, todavia, contudo, porém, entretanto, sempre resistindo à tentação do desânimo, sem desistirem de trabalhar. Aqui está a reforma íntima, psicologicamente possível, saudável, produtiva e eficaz. Eu não sou um espírito nobre e reto. Não sou. E talvez a maioria de nós me perdoe se eu estou ferindo a suscetibilidade de alguém. Mas a grande maioria da humanidade terrestre não é ainda. Volto a lembrar, estamos numa penitenciária, estamos num hospital. Viemos do umbral. Não somos nobres e retos. Mas podemos também ser admiráveis quando, primeiro ponto, reconhecemos as nossas imperfeições e fragilidades. Somos espíritos frágeis e imperfeitos. Autoconhecimento. Reconheça as tuas zonas vulneráveis. Reconheça o teu calcanhar de Aquiles. Reconheça aquilo que te faz sair do sério. Reconheça aquilo que está te fazendo mal. Reconheça aquilo que está te fazendo, que suas condutas estão machucando os outros. Reconheça isto. É o primeiro e grande passo. Você vai cair muitas vezes. Você vai se machucar algumas vezes. Mas resista à tentação do desânimo. Sem desistir de trabalhar. Sem desistir de a cada dia você estar orando, vigiando, se conhecendo, procurando domar. Não, eu sei que, por exemplo, quando acontece tal coisa, eu saio do sério. Quando você apreende isto, da próxima vez que você se ver envolvido naquela situação, que é um gatilho que vai te fazer sair do sério, você vai conseguir, ou vai se esforçar para conseguir dominar aquele ímpeto da raiva, do ciúme, da maledicência. Embora você vai continuar sentindo a raiva aqui. Que aquilo vem. Aquilo é milenar. Mas você vai dizer assim para você, raiva, desce. Desce aí, raiva. Eu posso até depois falar com aquela pessoa que me causou algum dissabor,
alguma contrariedade, mas eu vou deixar para falar uma outra hora, eu não vou falar naquele momento, eu vou segurar, eu vou tomar água da paz, né, como a mãe do Chico ensinava para ele. E depois, num outro momento, mais sereno, vou falar o que eu preciso falar, pontuar alguma coisa, mas sem agressividade. Mas a agressividade está aqui. A inveja está aqui, o ciúme está aqui. Como é que eu vou controlar o meu ciúme? Como é que eu não vou deixar o meu ciúme estragar a minha relação com a pessoa que eu amo? Então, preciso aprender a me controlar. E isto, questão 909 do Livro dos Espíritos, isto é possível fazer. O esforço para dominar as suas más tendências. Meus irmãos, o assunto é amplo, complexo, mas espero ter trazido aqui alguma contribuição para as nossas reflexões, para que a gente, sabe, se humanize, para que a gente aceite o que nós somos, o que podemos ser, sem acomodação, mas nesse trabalho de uma reforma íntima, humana, possível, e que vai nos trazer, né, um bem-estar interior, um bem-estar. Vai melhorar a gente com a gente e vai melhorar as nossas relações com os outros. E é isso que, no momento, a gente pode fazer, e isso já é um grande passo na direção da nossa evolução. Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço, um beijo no coração. Que maravilha, meu amigo, meu irmão, Zé Carlos de Luca. Que forma simples, direta, claro, e bastante coerentes com a realidade dessa existência em que nós estamos passeando, né, pelo orbe terrestre. Não teria sentido algum estarmos habitando o orbe na classificação moral em que se encontra, acharmos que no estalar de dedos seremos anjos, como se pressupõe, ou como algumas pessoas se autossugerem, infelizmente, pela falta até mesmo de aprofundamento do conhecimento da palavra de Jesus. E eu agradeço profundamente, em nome da diretoria da FEE, que eu, Gabriel, por essas palavras tão simples e tão verdadeiras, meu amigo. Realmente estamos bem distante da nossa condição necessária, evolutiva. No entanto, cada um fazendo conforme nossas obras, teremos os méritos que Deus irá proporcionar a nós mesmos, né? Isso é muito claro. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Se você me permitir apenas uma palavra, estamos no melhor local que podemos. É verdade, sem dúvida. Até porque é a nossa condição real, né? Nós não estamos prontos para ser puros, né? Isso é fato. Muito, muito, muito coerente mesmo. Muito obrigado mesmo. Gabriel, você tem alguma fala? Só agradecer. A fala, ela é muito pertinente para o que no momento que nós estamos passando, né, as reflexões que nós estamos fazendo, né, achei muito interessante quando você fala, De Luca, desse mundo de regeneração, né, como o espírita esperou muito pela pandemia por esse mundo de regeneração, né, e esse mundo de regeneração ainda é algo que ainda vai chegar, né, então muito interessante, e acredito que a reflexão ela vai ficar para nós durante muito tempo, para a gente poder reassistir e entender muito o que você falou para nós. Muito obrigado. Eu gostaria